Irmãos, eu gostaria que um dos nossos irmãos abrisse a Bíblia e deixasse aberta, e na hora eu vou pedir. Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20 e 1 Pedro 5, 14. Repetindo, Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 1 Pedro 5, 14. Queridos irmãos, vamos pedir a bênção de Deus na leitura da tua palavra. Vou estar lendo agora 1 Pedro 4, de 7 a 8. Querido Deus, abençoa a tua palavra que vai ser lida, que possa, Senhor, fazer o diferencial na vida dos queridos irmãos que aqui estão. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Mas antes de eu ler, gostaria de estar fazendo uma menção. O título da minha pregação é O Valor de uma Saudação. Irmão, há um tempo atrás aí, a igreja estava com um projeto de uma igreja acolhedora e algumas outras coisas mais. E ontem nós estávamos conversando sobre igreja pequena, igreja grande, aquela coisa toda, né? Imagina assim, chegou uma pessoa aqui para nos visitar, senta num desses bancos, ninguém vai ali e fala com ela. Eu não estou nem entrando aqui no mérito, eu quero entrar no mérito se ela vai voltar ou não. O vazio que essa pessoa vai sentir. Eu me recordo que o irmão Juscelino uma vez falou que ele, durante 5 finais de semana seguidos, ele foi no IASP e ele ia, participava lá na escola sabatina, mas ninguém sequer dirigiu uma palavra para ele. Durante 5 finais de semana. E ele estava naquela dúvida se ele ia congregar lá, porque ele já vinha de uma igreja grande em São Paulo, ou se ia congregar aqui conosco, e ele falou que nossa igreja o recebeu ele muito bem. Irmãos, nós temos que ter muito esse cuidado, porque olha o que diz em 1 Pedro 4, 8 e 9. Alguns deveres dos crentes uns para com o outro. Um dos nossos deveres é esse, é boa recepção. Outra coisa, a boa hospitalidade e um bom acolhimento. Mas isso tem que ser, que nós vamos entender à luz da palavra de Deus, uma coisa que esteja conosco, porque como uma ordenança de Deus também. Aí que é o fundamento da coisa. Eu não tenho que cumprimentar, não tenho que abraçar, simplesmente por fazer, que há uma ordenança de Deus. E diz aqui assim, ó, no texto que eu vou ler: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiro e sem murmuração. A hospitalidade é aquele ato da pessoa chegar aqui e se sentir abraçada, amada, porque nós estamos na casa de Deus, nós estamos no local onde nós professamos a palavra de Deus. E agora sim nós vamos começar a entender o porquê eu preparei esse sermão para essa noite. Quando pensamos numa igreja acolhedora, logo vem à nossa mente uma saudação calorosa e aconchegante. Por outro lado, é terrível uma sensação de abandono. Imagina no seu dia a dia, você ir em algum lugar e não se sentir bem-vindo. Queridos irmãos, na segunda parte diz, por outro lado, é terrível a sensação de abandono e rejeição, quando fazemos parte de uma comunidade e ninguém fala conosco. Nós somos uma comunidade. E na segunda parte diz aqui, porque um dia mesmo nós devemos ter nessa nossa comunidade, professar aquilo que é colocado por Deus.
O certo de fazermos parte dessa família é devermos externar, agora que é o ponto principal. Quando entra uma pessoa aqui, eu tenho que externar na vida daquela pessoa que veio aqui na igreja a satisfação dele estar aqui conosco. E essa satisfação vai facilitar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos na vida das pessoas. Agora, se a pessoa chega aqui, entra, não se sente bem, não se sente amada, não se sente acolhida, o que vai acontecer? Ela não vai voltar. Ela não vai se sentir satisfeita em voltar aqui. Por quê? A satisfação é uma alegria de estarmos juntos. Cada encontro, cada oportunidade deve ser uma grande valia na vida dessa pessoa com o cumprimento. Então, assim, a pessoa chegou, foi cumprimentada, ela vai se sentir o quê? Valiosa aqui na casa de Deus. Ela vai se sentir o quê? Amada na casa de Deus. Em contrapartida, ela vai sentir o quê? A vontade de estar conosco. Uma pausazinha aqui. Eu fico feliz, porque eu já ouvi de muitas pessoas que uma das coisas mais importantes da nossa igreja é o acolhimento. Já ouvi de várias pessoas. Ronaldo, o bom da Vila Menuso, que é uma igreja pequena, uma igreja calorosa, uma igreja que ama mesmo, você sente a presença mesmo ali, estar junto. E por que eu estou falando isso? Irmãos, eu não estou aqui para falar de outras igrejas, nada disso. Mas, quando você parte para uma igreja muito grande, você perde essa sensibilidade de podermos olhar um no olho do outro e identificar se ele está com problema ou não, se você pode ajudar ou não, porque uma rotatividade tão grande, é um culto, acaba uma hora, depois outro, em seguida termina outra, aí assim, ninguém cria vínculo, e eu acho que isso não pode se perder, que quando você não tem vínculo com a sua igreja, você não está fazendo o trabalho missionário. Mas, Ronaldo, você está falando sobre o valor de uma saudação, sim, mas o primeiro passo dessa saudação é esse vínculo na entrada das pessoas, porque aquela porta ali está aberta, nós não sabemos quem é que vai entrar aqui, e qual é a necessidade da pessoa que vai entrar aqui, e o que ela está precisando. Às vezes ela quer simplesmente, sabe o quê? Um abraço, um aperto de mão, uma palavra de aconchego. E nós, como igreja, temos que ter essa sensibilidade de fazer isso. Eu só dei essa pausa da nossa igreja porque eu sei que nós fazemos isso. Mas pouco se pregam sobre isso. Pouco se fala dessa importância que é instituída por Deus. Quem pode ler para mim aí Romanos 16, 16. Romanos 16, 16. É isso mesmo, irmão Carlos. Romanos 16, 16. Saudai-vos uns os outros com ósculo santo. O ósculo santo o que é? Nada mais que o beijo. Eu não estou nem aqui querendo entrar no mérito de beijar, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Mas aqui já está falando que nós devemos o quê? Saudar um ao outro. Leia agora para mim 1 Coríntios 16, 20. Mais uma outra passagem que fala que nós devemos saudar um ao outro. E o último, 1 Pedro 5,14.
Olha assim, vocês perceberam que eu peguei 3 passagens bíblicas, todas as 3 falou o quê? De saudação. Eu não estou entrando no mérito aqui, de beijar nada disso. Mas da importância que é o quê? Saudar a pessoa que está vindo à casa de Deus. Devemos cumprimentar uns aos outros como um amor cristão. Cumprimentar uns aos outros não é só uma questão de educação e boas maneiras, é o primeiro dado do processo de aceitação. Quando você cumprimenta alguém, esse é um passo que aquela pessoa que está sendo aceita na comunidade onde ela está chegando. Essa é a forma. Você abraçou, você cumprimentou, ou seja, um aperto de mão, ou um tapinha no ombro, mas aquela pessoa está se sentindo aceita na casa de Deus. É o texto bíblico que está nos mostrando isso. E às vezes, aí voltando àquilo que eu mencionei anteriormente, quando isso não tem, fica uma igreja fria. E ontem nossa conversa, que nós estávamos falando sobre igreja grande, igreja pequena, era justamente sobre isso, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que há um afastamento, que as pessoas não podem muito mais poder se abraçar, cumprimentar, né? Mas vai esfriando. E isso que nós temos verificado nas grandes igrejas. Em nosso país existem diversas formas de saudação, desde o simples formal aperto de mão, até um abraço, até mesmo com um beijo. Em algumas regiões, o jeito de cumprimentar é diferente. Agora, presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Mas o importante é que devemos reconhecer o valor da saudação. Não importa como. A pessoa tem que saber que ela está sendo amada. Volto a dizer, ou um abraço, ou um aperto de mão, ou um soquinho, como nós estamos fazendo na atualidade, mas a pessoa tem que sentir o quê? Aceita nesse processo, um para com o outro. Dentro do meu contexto, se não fosse essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, eu ia fazer todo mundo aqui se abraçar. Eu ia pedir que todo mundo se abraçasse e cumprimentasse. Isso está se acabando na igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam. Ah, coisa chata. Mas você entendeu? Mas é a Bíblia que nos está dando essa orientação da importância de estarmos mais junto um do outro. Aquele tempo que a gente passa às vezes ali fora, trocando uma ideia, conversando, faz parte dessa saudação. Não é um tempo perdido. Porque assim, nós vamos aqui, iniciar uma semana onde uns vão para o trabalho, outros vão ter suas tarefas. Então pega aquele momento ali e já traz aquela energia positiva para a pessoa que vai começar amanhã o seu dia a dia. E já sai daqui revigorado, amado, aceito. E é isso que a Bíblia tem nos ensinado. Que as pessoas não entrem na igreja e saiam. Ah, eu só vou ver Vamos pensar no sábado de manhã, né? Ah, só vou lá no horário do culto, eu não vou assistir a escola sabatina, porque eu não gosto da escola sabatina. Não é nada disso. Levante de manhã, no santo sábado, alegre, feliz, abrace mesmo quando puder, dê aquele aperto de mão, não é aquele aperto de mão fraquinho não, agarra na mão do teu irmão e sacode. Estou contente que você está aqui, na quarta-feira, porque é o que Deus tem nos ensinado a fazer. Por isso, querido irmão, devemos dar valor a uma verdadeira saudação. Devemos também receber calorosamente aqueles que nos visitam e procurar saudá-lo com a mesma alegria e satisfação. Eu fiz um comentário com a Dete ontem. O irmão Marcos, que estava sentado no banco lá de trás, eu parei para conversar com ele, para agendar uma visita na casa dele, né? E conversa vai, conversa vem, e ele me disse: Ronaldo, fiquei tão contente de estar aqui, da forma que vocês conduzem o culto, dessas pessoas virem me cumprimentar. Depois eu vi que a irmã Juliana já foi lá, já pegou o contato da filha dele, já para fazer parte da classe de jovem e adolescente. É isso que tem que ser feito.
Agora, imagina se ele entra aqui e vai embora, ninguém vai falar com ele. Mas isso, queridos irmãos, tem que ser verdadeiro, não simplesmente ir por ir, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ter um amor verdadeiro um com o outro, e é nesses momentos que nós demonstramos a importância dele em nossa vida, independente se ele já é ou não adventista. Nós estamos querendo falar aqui de uma forma geral, a todos aqueles que nos visitam. Volto a dizer, feliz que nossa igreja tem cumprido esse papel muito bem. Até a irmã Tina foi lá, também falou um pouquinho da asa para a esposa dele. É isso, vai lá, deixa a pessoa se sentir amada. Não é preocupação dele vir aqui congregar ou não, porque nós estamos cumprindo uma ordenança de Deus. Não deixe também de cumprimentar pessoalmente o visitante e agradecendo por ele ter vindo cultuar a Deus com você. Diga para ele: eu estou feliz, eu estou grato, porque você veio aqui na casa de Deus cultuar a Deus comigo. Pequenas palavras fazem a diferença, porque nós sabemos já da importância que é de estarmos aqui, mas aquela pessoa que está vindo pela primeira vez, que é ainda indecisa, diga para ele: estou feliz que você está aqui comigo, cultuando a Deus comigo. Eu sempre gosto de dizer, né, nas minhas saudações, que bom que você está aqui. Não poderia estar no melhor local. É isso que nós temos que falar. Às vezes eu coloco lá no Face: vamos terminar nosso domingo em grande estilo, vamos à casa do Senhor. Que às vezes você não faz aqui dentro da igreja, mas você pode fazer de uma forma, hoje, através das redes sociais. Irmãos, devemos também ser bênção de hospitalidade na vida das pessoas. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 8 e 9: acima de qualquer coisa, estejam certos de que tenham um amor profundo e verdadeiro um pelos outros, lembrando-se de como o amor pode cobrir inúmeros pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem ficar pensando no íntimo que seria, ou no outro, se não precisasse disso. Essa é a parte que diz assim, que devemos ser hospitaleiros uns para com os outros, sem ficar pensando no íntimo. A hospitalidade, quando a pessoa chega aqui, conosco, na vida daquela pessoa, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Vamos ser aquilo que Deus colocou que sejamos na vida das pessoas. E de que forma a gente vai fazer isso? Com essas atitudes ao qual eu exemplifiquei aqui agora há pouco, na vida das pessoas. Os hospitaleiros é aquele que dá hospedagem por bondade, ou até mesmo caridade. Hospitalidade é acolher com satisfação os seus hóspedes. A hospitalidade é exigida como uma característica básica de quem almeja ser alguém na vida daquela pessoa em Cristo Jesus. São textos bíblicos que estão mostrando o porquê devemos ser hospitaleiros na vida das pessoas. 1 Timóteo 3,2 e 1 Tito 1,8 fala sobre isso. Até a viúva recebe a exortação de que deve mostrar hospitalidade aos estrangeiros. Espera-se que a igreja hospitaleira seja verdadeiramente praticada. Vamos voltar ao que eu falei de uma igreja grande. Aonde você acha que você vai ser mais hospitaleiro? Uma igreja como a nossa? Ou na igreja de 5.000, 3.000, 4.000 membros? E a palavra de Deus fala que nós devemos ser o quê? Hospitaleiros. Agora, nesse entre e sai, nesse vucu-vucu, como é que falam na linguagem aí do mundo, temos tempo de ser hospitaleiros? E hospitaleiros aqui, queridos irmãos, não é pensar em coisas materiais, como muitos pensam, não. O hospitaleiro que se refere aqui, é aquele hospitaleiro na vida espiritual das pessoas. Como assim, Ronaldo?
Lembra que eu disse que quando a gente entra dentro daquela igreja, pessoas que nos visitam, nós não sabemos o que se passa com ela? E eu posso dar minha hospitalidade na vida dela com a minha oração. Aquela pessoa que adentra dentro da nossa igreja, ela pode fixar o olho em você, abrir o coração para você, e aí naquele momento você o quê? Vai ser hospitaleiro, dando o seu tempo para ela, para ouvir o que ela veio buscar na casa de Deus. E é isso, queridos irmãos, a hospitalidade está justamente nisso. Os cristãos têm que se destacar pela hospitalidade. Ela é um verdadeiro sinal de maturidade cristã. Quer um sinal de maturidade cristã? Seja hospitaleiro na vida das pessoas. Se preocupem com as pessoas. A hospitalidade também, dentro da preocupação, é você saber o porquê aquele irmão não está vindo mais. Vai lá, dá a sua hospitalidade na vida dela. Liga, estou sentindo sua falta. Gostaria que se tivesse no culto aqui hoje, alguma mensagem assim, é dar um pouco de si para as pessoas. A hospitalidade não é apenas uma responsabilidade sagrada ou um dever religioso, mas antes de tudo é um ato de amor cristão. Eu fiz questão de sublinhar essa parte aqui. A hospitalidade não é apenas uma responsabilidade sagrada. Sagrada porque está onde? No livro sagrado. Está além de mim. E é um dever religioso, mas que deve ser um ato de amor cristão. Eu não tenho que ser hospitaleiro na vida das pessoas simplesmente por ser. Eu tenho que ir com atitude, com amor cristão naquela situação na vida das pessoas. E não é o Ronaldo que está falando. É o livro sagrado. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos direciona a fazer isso. E nós temos que ter muito cuidado, queridos irmãos, que isso tem se acabado. Por diversos problemas, isso tem se acabado. Correria do dia a dia da vida, né? Está aqui no culto, mas olha, eu não posso que o Ronaldo demore muito, que amanhã eu tenho que levantar às 6 horas da manhã, então eu não vou ali, não seja hospitaleiro. Alguns casos que entristecem o coração de Deus também. Eu conheci um determinado pastor, amigo meu, não preciso, por questão de ética, mencionar o nome dele, mas ele foi assumir uma igreja, que quando ele chegava na porta, para cumprimentar, as pessoas estavam tudo duras assim, ó. Porque teve um caso desagradável lá e criou um bloqueio. Isso arrebenta a igreja. Aí nós vamos voltar nas duas partes que eu já li aqui, da hospitalidade e da comunhão. Não podemos perder. E o contexto que nós estávamos conversando em família ontem era justamente isso. As pessoas procurarem igrejas maiores, aonde vão lá, simplesmente sentam, assistam a programação, não quer vínculo nenhum com a igreja, não quer assumir função nenhuma, já fiz a minha parte. Não fez. A sua parte tem que ser feita por completo, quando você tomou a decisão de estar ao lado de Cristo. E quando você tomou essa decisão, tudo isso que nós já falamos aqui de comunhão, de hospitalidade, de acolhimento, tem que estar em nós, no nosso dia a dia, na vida da igreja, na vida das pessoas que convivem nessa igreja, nessa comunidade, e na vida das pessoas que vão um dia entrar aqui dentro, à procura desse acolhimento, à procura dessa hospitalidade e à procura dessa comunhão. E essas pregações, queridos irmãos, é justamente para nós estarmos nos avaliando
quando as pessoas entram dentro da nossa igreja. E qual é o segredo que nós temos de um acolhimento? Diz aqui, ó: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu, para a glória de Deus. Vou repetir. O segredo do acolhimento, vamos trazer para nós agora, é recebermos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória dele. Se eu não receber as pessoas dentro da casa de Deus, como Cristo me recebeu para a glória dele, não tem sentido. É o que a palavra de Deus fala em Romanos 15, 7. Na parte final ele fala, para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a glória da comunidade. A recepção das pessoas é para a glória de Deus. O acolhimento que nós fazemos é para a glória de Deus. Por isso, queridos irmãos, que eu hoje quis trazer para nós um sermão diferente. Um sermão que a gente possa estar avaliando o que nós estamos fazendo entre nós mesmos e entre as pessoas que têm aqui se achegado. E que isso também sirva para nós no nosso dia a dia, com a nossa família também. Como estou recebendo as pessoas na minha casa? Como estou acolhendo o meu vizinho? Uma comunidade acolhedora que pratica a aceitação cria um ambiente favorável à conversão dos que estão perdidos em seus pecados. Imaginem nós, se nós praticarmos na vida daquela pessoa que entrou aqui uma boa aceitação, ela vai estar com o coração mais aberto a ouvir o recado de Deus. Entrou aqui de uma forma que só a pessoa sabe das suas necessidades, das suas angústias, e não ser bem recebida. Agora, se ela entra aqui, ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente protegida, ela vai estar com o coração mais aberto a ouvir a mensagem de Deus. Nós temos que pensar o além, à frente, no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos procurado fazer. Esses ensinamentos que a PAC tem nos passado é justamente para isso. Para darmos mais amor na vida das pessoas. Pense em sua vida antes de conhecer a Cristo e veja qual é a diferença que Ele fez em você. Agora essa pergunta é para todos vocês que estão aqui. Pense vocês aí, se vocês tivessem sido mal recebidos na casa de Deus, na primeira vez que apresentaram a casa de Deus para vocês, vocês acham que vocês teriam voltado? Responda para vocês. A melhor impressão qual é? A que fica. Uma boa recepção, um sorriso verdadeiro, um abraço verdadeiro, um acompanhar verdadeiro, faz com que a pessoa se sinta amada. Agora, se a gente vem para cá, pela primeira vez, e não se sente incluída, não vai voltar. Quando eu fui conversar ontem, após o culto com o irmão Marcos lá atrás, a primeira coisa que eu falei para ele: sinta-se amado pela igreja da Vila Minoso. Aqui é uma igreja acolhedora. Aqui é uma igreja que se preocupa um com o outro. Temos problema? Todos nós temos problema. Não somos perfeitos, mas nós sabemos. E ele falou, e nós sabemos que isso nós praticamos mesmo. E ele falou: irmão Ronaldo, estou bem feliz de ter vindo para cá. Eu e minha esposa já percebemos isso. Aí depois ele entrou em outros méritos, né? Da forma que nós estamos conduzindo o culto, tudo organizado, certinho, sem muita coisa. Mas esse é outro detalhe. Mas o importante é ouvir dele o quê? Eu já percebi isso. Percebeu o quê? Que ele foi amado.
perceber o quê? Que ele foi acolhido. E é isso. Mas só, irmãos, nós não temos que pensar isso só para as pessoas que estão vindo. Nós temos que pensar entre nós mesmos. Nós temos que nos amar mais. Nós temos que nos preocupar mais um com o outro. Nós temos que nos amar em todos os sentidos, porque isso é o objetivo que Deus colocou para nós. Estamos indo para a reta final, e diz assim, ó: devemos nos alegrar em saber que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, e como alegramos e glorificamos a Deus quando a semelhança de nosso Mestre. Como nos alegramos em saber que Jesus não faz acepção de pessoas. E a acepção de pessoas está justamente quando alguém chega e você olha para ele meio que indiferente. Eu vi uma história uma vez vi um vídeo de um pastor que ele se vestiu inadequado. E as pessoas não sentavam próximo dele. E no final do culto, ele saiu, foi para o fundo da igreja e voltou. E ali ele fez um sermão que ele, descascou. Por quê? Foi feito ali, jamais Jesus faria acepção de pessoas. Faltou o quê? Acolhimento. Faltou o quê? Hospitalidade. Faltou amor. Devemos aceitar os nossos irmãos, nossas visitas, nossos amigos, de uma forma como Jesus nos aceita. Verdadeiramente, Jesus nos aceita, independente de qual é o meu problema que eu estou passando. E que nós venhamos fazer desse dia a dia nosso tudo aquilo que Jesus quer que façamos quando nós falamos de um amor na vida de outras pessoas. Pergunte para você mesmo como você se relaciona com seus irmãos da igreja. Uma determinada igreja que eu congregava, belo dia, na classe nossa, que era uma média de 40 pessoas, o professor parou e falou assim: vou fazer uma brincadeira com vocês. Sabe qual era a brincadeira? Chamava um dos irmãos. Qual é o nome dele? Aí ele falava: Vitor. Qual é o nome dela? Odete. Qual é o nome do irmão? Cara, esqueci. Mas quanto tempo nós estamos na mesma classe estudando? Sabe por quê? Faltou isso aqui, que nós estamos estudando. Ele fez aquela dinâmica que muitas das vezes a gente não sabe quem é quem. Quando se trata de uma igreja grande. E é isso que eu quero colocar para nós. Nós somos hospitaleiros, nós somos acolhedores, porque nós vivemos numa comunidade onde nós verdadeiramente amamos um ao outro, olhamos dentro dos olhos um do outro, falamos o que precisa falar, conversamos o que precisa conversar. E essa é a comparação que eu quis trazer para essa noite, de estarmos numa igreja muito grande. Eu não consigo me ver numa igreja muito grande, porque eu quero ser hospitaleiro. Que Deus nos abençoe. Teremos uma mensagem musical com o irmão Vitor agora, e que possamos continuar tendo o nosso coração hospitaleiro, que devemos saudar mesmo com os cumprimentos, não importa as quais, na vida dos outros irmãos. Som.
minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi, irmão, cheguei, e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, cheguei, e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Amém. Queridos irmãos, que essa mensagem venha estar fortalecendo o nosso dia a dia, cada dia mais como uma igreja acolhedora, como uma ordem de Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus, te rendemos graças, Senhor,
Obrigado pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, Senhor. Que possamos continuar sendo, como temos sido, Senhor, uma igreja acolhedora, uma igreja que se preocupa, Senhor, com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, não só no dia a dia, mas especificamente com a sua vida espiritual, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo que aqui está. O Senhor conhece, Senhor, que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado. Abençoa também aqueles que não puderam estar, Senhor, o Senhor sabe os motivos. Mais uma vez te pedimos uma bênção, Senhor, na vida do irmão Paulo. Que estabeleça ele do seu problema e que logo, logo, Senhor, todos os exames que ele venha fazer possa não dar em nada e assim ele poder continuar fazendo aquilo que ele mais ama fazer na tua obra, Senhor, que é a pregação da tua palavra. Nos despedimos agora, Senhor, sobre a sua proteção. Nos perdoa, Senhor, se às vezes somos um pouco duro naquilo que falamos, na forma que tratamos. Leva também, Senhor, para o nosso lar, feliz da mesma forma que aqui viemos, Senhor. Obrigado pelos cânticos, pela tua palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe. Dirija e guarde em paz.